Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, amigos! Nós vamos dar continuidade à análise do nosso livro, Anotações de Processo Civil. Como os senhores sabem bem, nós estamos na última parte do livro, quarta parte, que versa sobre a tutela jurisdicional executiva. Estamos analisando os títulos executivos, mais precisamente, os títulos executivos extrajudiciais elencados no artigo 784 do CPC. E vamos dar prosseguimento, já iniciamos nos vídeos anteriores, e vamos dar prosseguimento à análise a partir do inciso 6º do artigo 784, que afirma ser título executivo extrajudicial o contrato de seguro de vida em caso de morte. No CPC de 73, originalmente, também era possível que o contrato de acidentes pessoais tivesse força executiva. Depois da Lei 11.382 de 2006, apenas o seguro de vida manteve essa força. Mas, se o seguro cobre evento morte, caso o acidente tenha acarretado a morte do segurado, a indenização deverá ser exigida por meio da execução. Como de costume, fazer a leitura de algumas passagens doutrinárias. Primeiro a gente faz a leitura do texto, depois indica a referência completa da obra consultada. Vamos a ela. O novo CPC traz, em inciso próprio, o contrato de seguro em caso de morte como título executivo extrajudicial e mantém a opção pela exclusão do contrato de seguro de acidentes pessoais de que resulte morte ou incapacidade realizada pela Lei 11.382 de 2006. O Decreto-Lei nº 73 de 1966, por sua vez, prevê a via executiva para a cobrança do prêmio em todo tipo de seguro, mas não para a indenização. É certo que o evento incapacidade não pode ser compreendido no dispositivo legal em foco, diante da necessidade de comprovação da incapacidade e da sua extensão, o que demanda a produção de prova. De qualquer forma, independentemente da discussão envolvendo a matéria, como já dissemos, quer nos parecer que a opção do legislador é a de atribuir força executiva ao contrato de seguro de vida e não ao de acidentes pessoais. A referência bibliográfica, como havíamos comentado, está sendo destacada na tela agora para os senhores. Seguimos. Na vida moderna, existe uma variedade enorme de contratos de seguro. A maioria deles envolve situações complexas, de difícil enquadramento no conceito de obrigação líquida, certa e exigível, sem o qual não se pode cogitar da execução forçada. O primitivo inciso 3º do artigo 585 do CPC de 73 conferia força executiva aos contratos de seguro de vida e de acidentes pessoais de que resultasse morte ou incapacidade. Com a reforma da Lei 11.382 de 2006, a força executiva ficou limitada ao contrato de seguro de vida. Perdeu tal eficácia, portanto, o contrato de acidentes pessoais. A referência está sendo destacada na tela nesse momento. Seguimos. A petição inicial de execução
amparada em seguro de vida, artigo 789 e seguintes do Código Civil, será instruída com a apólice e a prova do óbito do segurado. Há clara tendência jurisprudencial de atenuação das exigências formais relativas à documentação desses títulos, diante da essencialidade de que o crédito se reveste. Têm sido admitidos outros documentos, como a aceitação de proposta da seguradora, correspondências que noticiem a existência do seguro, etc., em lugar da apólice. Na redação que a Lei 5.925 de 73, que é o Código de 73, dava ao inciso 3º do artigo 585, também os contratos de seguro de acidentes pessoais de que resultasse morte ou incapacidade constituíam título executivo. Como já afirmamos anteriormente, a Lei 11.382 de 2006 restringiu a força executiva aos seguros de vida. Nesse ponto, assiste-se a uma progressiva mitigação da força executiva dos seguros, pois na letra original do Código, no Código anterior, os seguros em geral eram títulos executivos. Trata-se de algo curioso e que poderia até demandar um estudo extrajurídico, quando se considera a tendência geral de ampliação das hipóteses de título executivo. Note-se, contudo, que mesmo os contratos de seguro em geral, quando assinados por duas testemunhas, ou desde que formalizados em instrumento público, podem constituir título executivo, por força da regra do artigo 585, inciso 2º do CPC de 73, mas que se aplica indistintamente no Código de 2015. A referência, como de costume, está sendo destacada nesse momento na tela para os senhores. Próximo inciso, o inciso 7º do artigo 784, crédito decorrente de foro e laudêmio. O Código Civil de 2002 extinguiu o instituto da enfiteusa, ficando as existentes na época da entrada em vigor daquele código, nos termos do seu artigo 2038, subordinadas às disposições do Código Civil de 1916. Vale lembrar, ainda, que ainda se admite a enfiteuse para terrenos de marinha e acrescidos, os quais se regem por lei especial, parágrafo 2º do artigo 2038 do Código Civil. Daí a razão pela qual ainda se pode considerar que o crédito de foro e laudêmio seja título executivo extrajudicial. Uma referência bibliográfica mais uma passagem da doutrina para indicar aos senhores. Aspas. Foro e laudêmio são figuras decorrentes da enfiteuse, que era prevista no artigo 678 e seguintes do Código Civil de 1916. Instituto este que foi expressamente proibido pelo Código Civil de 2002, em seu artigo 2038, caput. O foro é verba anual que o enfiteuta paga ao senhorio direto, proprietário, como contrapartida pelo domínio útil do imóvel. Revogação do artigo 678 do Código Civil de 1916. Laudêmio é a quantia a ser paga ao senhorio direto toda vez que o domínio útil for transferido por venda ou dação em pagamento. Artigo 686 também do Código Civil revogado, o de 1916. A enfiteuse sempre será instrumentalizada por escrito, bem como será registrada na matrícula do imóvel. Lei 6.015 de 73, artigos 167, inciso 10 e inciso 1º e artigo 10. Com o que fica satisfeita a exigência de documento comprobatório do título executivo. O crédito decorrente de foro ou laudêmio ainda se constitui em título executivo, pois o artigo 2038, caput do Código Civil de 2002, dispõe que as enfiteuses ainda existentes subordinam-se, até sua extinção, às disposições do Código Civil de 1916. Foi aplicada então uma outra atividade do Código revogado de 16. A referência bibliográfica dessa passagem está na tela aparecendo para os senhores. Próximo título executivo extrajudicial de que nós falaremos é o inciso 8º do artigo 784 do Código de Processo Civil, qual seja o crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio.
É indiferente para a configuração do título executivo extrajudicial, com base nesta hipótese, que a locação tenha sido contratada por tempo determinado ou indeterminado, bem como a forma perante a qual o contrato foi celebrado, escrito ou oral, pois o que importa é que o locatário se comprometeu a pagar o que consta do contrato até que este se extingua. Esses fatos não interferem na liquidez do título, ao contrário do que se poderia pensar, porque o que importa para a execução é o que o locatário efetivamente deixou de pagar. A forma também é irrelevante. Perceba-se que a lei não fala em comprovação documental do contrato de aluguel, mas sim do crédito que dele decorre. Desta forma, eventual contrato de aluguel que tenha sido celebrado pela via oral pode ser objeto de execução, desde que se comprove de forma documental o valor do crédito, bastando a juntada dos últimos comprovantes de pagamento anteriores ao inadimplemento. Uma outra passagem doutrinária eu trago para os senhores, está aí ela entre aspas. Aluguel é a renda certa que o proprietário obtém no contrato de locação, artigos 565 e 569, inciso 2º do Código Civil. O código anterior permitia a execução mesmo quando a ex locato fosse ajustada verbalmente. O atual, fiel ao princípio de que só pode haver execução de crédito por título de dívida certa, líquida e exigível, é o artigo 586 do Código anterior, exige que o contrato seja documentalmente comprovado. Essa é uma previsão que não se aplica mais, está ultrapassada. A executoriedade abrange tanto as locações urbanas como as rurais, tanto as residenciais e não residenciais como as comerciais, simples e as protegidas por direito à renovação compulsória. A referência bibliográfica vai aparecer na tela aí para os senhores. Vejam que a obra do professor Humberto Teodoro Júnior, que consta aí, é do ano de 2009, anterior, portanto, ao novo código. Próxima referência bibliográfica. Esse dispositivo repete, ipsiliteris, a redação anterior, dada pela Lei 11.382 de 2006. Perdeu o legislador a oportunidade de pacificar uma discussão a respeito do crédito decorrente de aluguel. Com efeito, discute-se se o termo documentalmente comprovado exige necessariamente a apresentação de um contrato escrito, tal como era na dicção do inciso 4º do artigo 585 do CPC de 73, antes da reforma operada pela Lei 11.382 de 2006. A nosso ver, a lei não exige o contrato escrito, sendo certo que há outras formas de provar documentalmente o crédito de aluguel, além do contrato de locação escrito. Além do crédito de aluguel, o dispositivo também possibilita a via executiva, desde que documentalmente comprovados, para os demais encargos acessórios da locação, e o exemplifica citando taxas e despesas de condomínio. É importante destacar que esse dispositivo legal diz respeito às despesas condominiais devidas em razão da relação derivada da locação, e não aquela havida entre condomínio e condômino, esta última objeto de tratamento no inciso 10 deste mesmo artigo, que nós veremos adiante. A obra consultada está sendo destacada na tela nesse momento para os senhores. Adiante eu trago algumas passagens jurisprudenciais, vou fazer a leitura somente da primeira para evitar de cansar os senhores, para que o vídeo não fique demasiadamente extenso. Aspas. Basta para a instrução da inicial a juntada de cópia do contrato do qual se originou o crédito pleiteado, quando não se tratar de ação de execução fundada em título cambial, ainda que deste não conste a assinatura de duas testemunhas. Está aí o julgado do STJ. Os demais julgados estão destacados aqui nesse momento para os senhores, e aí os interessados podem efetuar pause na tela, no vídeo, para que efetuem a leitura com calma. Como adiantado, eu vou deixar de fazer a leitura para que o vídeo não fique demasiadamente extenso, e com isso a gente chega, portanto, ao final do vídeo. Nós vamos tratar no próximo vídeo do inciso 9º em diante do artigo 784, as demais hipóteses de título executivo extrajudicial. Tá certo? Então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.